Oi, nono ano, tudo bem? Nós vamos continuar a falar do continente europeu, mas para a gente falar de Europa, nós temos que saber que existem períodos históricos, momentos históricos muito importantes no continente, que vão mudar o futuro dos países, que vai mudar a formação política, as fronteiras, as relações diplomáticas dos países. E é isso que nós vamos ver hoje. Primeiro, vamos falar da Europa pós-guerra. Após a Guerra Mundial de 1939 até 1945, a Europa estava arrasada e teve seu mapa reformulado com o fim de grandes impérios e surgimento de novos países. Então, olha só, com o fim da Segunda Guerra Mundial, eu tinha reinos aqui que foram se dividindo, que foram diminuindo de importância, que foram surgindo novos países, vai remodelar o mapa europeu. Olhem só como era o mapa da Europa antes da guerra e como ficou logo após da Segunda Guerra Mundial. A gente já consegue ver algumas mudanças de fronteira depois da Segunda Guerra Mundial. O continente ficou sob influência de duas superpotências que emergiram no final do conflito, a União Soviética e os Estados Unidos. Ou seja, ficou sob a influência da União Soviética socialista e dos Estados Unidos capitalista. Os países europeus, eles não podiam ficar em cima do muro, eles tinham que escolher um lado. Ou eles adotariam o sistema capitalista, ou eles adotariam o sistema socialista. Eles iam ou se aliar à União Soviética ou se aliar aos Estados Unidos. Eles não podiam ficar neutros no continente nesse período. Nessa época, o mundo ficou conhecido como mundo bipolar. O mundo todo estava sob influência dos Estados Unidos ou da União Soviética. Olha só, a União Soviética, que era socialista, ela era comandada pelo Stalin. E os Estados Unidos, que era capitalista, ele era comandado pelo presidente Thomas Wilson. Então, nós vemos uma área de influência muito grande, uma briga de influência muito grande. A União Soviética queria que o mundo fosse socialista e que ela liderasse esse bloco, lógico, e os Estados Unidos também queria isso, que o mundo todo fosse capitalista e que ele comandasse esse bloco. Esse período é conhecido como Guerra Fria. Por que tem esse nome de Guerra Fria? Tanto a União Soviética como os Estados Unidos, eles começaram a se ameaçar, a fazer propaganda contrária ao outro. Os Estados Unidos faziam propaganda contra o socialismo e a União Soviética fazia propaganda contra o capitalismo. Eles começaram a disputar a aliança dos países, mas nenhum dos dois países tinha coragem de começar uma terceira guerra, porque caso outra guerra começasse, o alcance dessa guerra seria assim, uma destruição mundial. Então a gente chama de Guerra Fria porque não teve combate direto entre as duas potências, entre União Soviética e Estados Unidos. Não teve uma guerra com armas de fogo entre eles. Foi uma guerra ideológica, cada um defendendo o seu sistema econômico, o capitalismo e o socialismo, e ainda mais, cada um ofendendo o sistema alheio. E como eu falei para vocês, nesse período, a Europa ela não podia ficar neutra. A Europa ficou dividida em países socialistas e países capitalistas. A disputa de áreas de influência e fronteiras seguras para os dois países. Então, aqui eu tenho, olha, uma grande parte dos países do leste eram países capitalistas, assim como a Finlândia, a Suécia, a Noruega, Portugal, Espanha, a Península Itálica, a Grécia. Já os países mais próximos da União Soviética, no oeste do continente, já são países socialistas. E aqui, olha, Estônia, Letônia, Lituânia, uma parte da Polônia, Moldávia, eles foram anexados ao território da União Soviética, o que vai gerar um conflito muito grande. Então, o que eu vejo? Depois da Guerra Mundial, depois de 45, a Europa está dividida. Além dela estar destruída por causa da guerra, ela está dividida. Eu tenho parte dos países adotando o sistema capitalista, parte dos países adotando o sistema socialista. E quando a gente fala de Europa dividida, olha só aqui bem no meio do continente. O que vocês estão vendo aqui? O país, a Alemanha, também foi dividido. Eu tenho uma parte da Alemanha que está no sistema capitalista e uma parte da Alemanha que está, capitalista e uma parte da Alemanha no sistema socialista. A própria Alemanha foi dividida. E com o que ela foi dividida? Do que eles usaram para dividir a Alemanha nessa época? O Muro de Berlim.
Eles passaram o muro, olha só, eles passaram o muro bem no meio da capital, bem no meio de Berlim. E aqui as pessoas não podiam passar de um lado para o outro. Quem estava do lado socialista não podia passar para o lado capitalista. Inclusive, se fossem pegos tentando ultrapassar o muro, eles podiam ser mortos. Os policiais que ficavam em guaritas, que era totalmente vigiada, eles tinham autorização para matar quem tentasse ultrapassar o muro de um lado para o outro. Ao longo do tempo, depois de 1990, quando a gente fala de história, gente, depois de 1990 não faz tanto tempo assim, tá? Então, depois de 1990, o continente continuou passando por muitas mudanças. Olha só, a Alemanha foi reunificada, o que a gente chama de queda do Muro de Berlim, foi derrubado o Muro de Berlim, então a Alemanha vira um país só, novamente. Tivemos algumas independências dos países que nós acabamos de ver no mapa. Esses países, Letônia, Lituânia e Estônia, que tinham sido anexados ao território da União Soviética, eles conseguiram a independência. Além disso, olha só, o mapa europeu continuou mudando. Aqui eu tenho o mapa da Euroásia, no caso, né? Em 91, foi o fim da União Soviética, o sistema socialista entrou em colapso, não funcionou, mesmo com diversas medidas econômicas tendo sido tomadas, não funcionou. Em 91, acaba a União Soviética e criam-se 15 novos países do território, que era da União Soviética, entre eles a Rússia, que é o maior país e o mais poderoso desses todos, inclusive formam um bloco econômico que é a CEI, CEI. Destruída após a guerra, a Europa precisou rapidamente se reconstruir e se recolocar no mundo como polo econômico e político. Ela estava destruída. Então a Europa ela tinha que se reerguer o quanto antes para poder se colocar de novo. A Europa sempre foi palco das maiores potências mundiais. Depois da guerra, ela tinha que se reconstruir para voltar a ter importância no mundo. Em 1552, cria-se a SECA, Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, ou seja, vários blocos, vários grupos econômicos vão ser formados para que ela consiga isso. Em 59, forma-se a AELC, Associação Europeia do Livre Comércio. Em 71, assina-se, né, o Tratado de Maastricht, que vai dar origem à União Europeia, que a gente sabe que até hoje é um bloco fortíssimo, que adota o euro como moeda única e que tem uma participação mundial econômica muito forte.